A campanha para as presidenciais entrou na última semana. É nosso convidado em estúdio habitual, comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. É uma altura para fazer um balanço daquilo que passou, uma vez que agora aproxima-se a última semana, ou entramos mesmo hoje. Tem sido uma campanha morna. Acreditas que os candidatos terão uma estratégia diferente nestes últimos dias ou não? Já não há muito para explorar nesta campanha. Diria que as ideias ficaram praticamente esgotadas depois dos longos e muito intensos debates na pré-campanha e depois desta primeira semana, que eu quase que diria de circo, basicamente a aproveitar oportunidades fotográficas e alguns soundbites lançados aqui e além. Na verdade, não há muito espaço nem para diferenciar aquilo que é a estratégia de campanha, nem para encontrar novos temas para explorar. Eu diria que o risco, e digo risco porque não me parece que seja muito saudável, é que haja uma escalada de acusações, de ataques pessoais, em particular contra Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sido basicamente o alvo de todos esses ataques. Para seu próprio benefício, eu diria que grande parte do sucesso que ele tem revelado nas sondagens advém exatamente desse ataque cerrado que os candidatos à sua esquerda lhe têm feito. E ele tem tirado proveito dessa situação, quer por uma campanha suave, quer também pelo facto de não ter respondido a esses ataques, deixando que o prejuízo de todo esse desgaste acabe por recair em quem está a lançar essas mesmas farpas. Depois há também ainda o risco, e aí é para os dois de que eu vou falar, de a disputa dentro do espaço socialista entre Sampaio da Nova e Maria de Belém acaba por desmobilizar o eleitorado que eventualmente os poderia ajudar a levar a uma segunda volta destas presidenciais. Porque a verdade é que o facto de o Partido Socialista não se ter envolvido diretamente nesta campanha, mas progressivamente se ter encostado a Sampaio da Nova, com o desconforto que Maria de Belém já revelou, pode fazer com que os eleitores, um pouco confundidos entre, por um lado, Maria de Belém dizer, e com razão, que ela é que é militante, foi presidente do Partido Socialista e, portanto, seria a candidata natural, não tem o apoio daquele que é nem a máquina do partido, que parece claramente mais interessada em apoiar Sampaio da Nova, nem o apoio de algumas das figuras de relevo da atual direção socialista. Essa perplexidade pode levar algum do eleitorado a ficar em casa. Da mesma maneira que pode levar a ficar em casa algum do eleitorado à direita, que neste momento pode até estar, quando interrogado pelos estudos de sondagens, a dizer que vai votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não sei se eles irão verdadeiramente votar em Marcelo Rebelo de Sousa, percebendo que, por um lado, ele não está a ser completamente leal àquilo que são os princípios e interesses de PSD e de CDS, e, por outro lado, aquele modelo um pouco híbrido de querer agradar a todos, pode eventualmente levar à hora H alguns desses eleitores a ficar em casa. O apelo ao voto na semana que passou de Pedro Passos Coelho em Marcelo Rebelo de Sousa pode ou não prejudicar o candidato? Eu penso que não, até por esta lógica que eu agora apresentava, pode até favorecê-lo. Eu acho que os eleitores, sobretudo aqueles eleitores mais fiéis, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, os dois principais partidos do espectro partidário em Portugal, eles precisam muitas vezes de referências e de instruções. E não havendo instruções muito claras, nem da parte de António Costa, nem da parte de Pedro Passos Coelho, isso pode levá-los a não se envolverem diretamente nesta campanha. Desse ponto de vista, o apelo que Pedro Passos Coelho fez, bastante mais assertivo do que teria sido a recomendação de voto há algumas semanas, pode ajudar a Marcelo Rebelo de Sousa a evitar uma segunda volta, porque é muito importante para o candidato à direita, que está neste momento claramente com uma vantagem, evitar o desconforto de, por um lado, reconhecer que esta vantagem se esfumou e, por outro lado, ter agora que inventar uma nova estratégia para uma segunda volta que se julgará certamente segundo elementos e parâmetros substancialmente diferentes. Mas há também daqueles. Uma colagem à austeridade com Pedro Passos Coelho envolvido na campanha. Sim, mas esse era o risco que Marcelo Rebelo de Sousa sabia que corria a partir do momento em que era o único candidato à direita e, portanto, o eleitorado à esquerda, independentemente da leitura que faça de Marcelo Rebelo de Sousa, reconhecerá que ele é aquele que está mais próximo daquilo que foram as linhas
linhas de orientação do governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Aí não haverá grande diferença. A questão é saber se realmente este eleitorado à direita, que não tem uma outra alternativa, estará suficientemente mobilizado para ir votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Se isso acontecer, eu diria que claramente estas eleições ficarão resolvidas na primeira volta, porque, em primeiro lugar, esse monopólio que ele tem desse eleitorado lhe vai dar uma vantagem significativa. Em segundo lugar, parece-me que houve um erro muito claro por parte dos outros candidatos em fazerem um ataque constante a Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura em que os eleitores preferiam muito mais estar a vê-los e ouvi-los discutir coisas mais sérias e assuntos que o país claramente precisava de ver resolvidos. Esses assuntos mais sérios poderão estar em cima da mesa no debate a 10 amanhã na RTP? Dificilmente. São 10, como tu disseste, e portanto haverá muito pouco tempo para cada um deles aproveitar. Ficar-se-ão certamente pelos soundbites, eventualmente mais uma vez pelos ataques pessoais e por algum folclore que nesta altura poderá ajudá-los a ganhar mais alguma notoriedade. Mas aí também não os culpo completamente. Eu percebo que há dois obstáculos para qualquer um dos candidatos. Em primeiro lugar, na verdade, a figura do Presidente da República é uma figura muito esvaziada de sentido, de conteúdo e até de funcionalidade no sistema político português. Em segundo lugar, não há espaço para, neste circo mediático e de campanha, se ir muito além e de forma mais aprofundada no debate das questões fundamentais, onde, pelo menos indiretamente, o Presidente da República poderia ter algum papel. E Marcelo Rebelo de Sousa será por aquilo que temos vindo, o alvo das críticas, o alvo dos ataques. Ele próprio já o disse ao Semanário Expresso, que os outros candidatos o que querem é aquele Sinerve, mas que vai contar até 100. Sim. É isso que se prevê também amanhã? É isso que se prevê. Seria um erro tremendo se ele agora começasse a responder aos ataques ou se proativamente começasse também a aproveitar algumas das oportunidades que certamente existiriam, sei lá, desde o currículo de Sampaio da Nova ou até as divergências de Maria de Belém com a direção do Partido Socialista ou com as debilidades da campanha partidária mais do que pessoal de Marisa Matias e de Edgar Silva. Seria um erro tremendo Marcelo Rebelo de Sousa começar a aproveitar essas pequenas ou grandes fragilidades que os seus adversários têm. Se ele mantiver esse rumo, ganhará em todos os terrenos. Mas, e já que falei de Edgar Silva e Marisa Matias, dizer também que há aqui uma outra campanha paralela a esta, que é uma espécie de esclarecimento, clarificação do resultado das eleições legislativas. Há aqui uma espécie de disputa entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista para saber quem é o partido que neste momento tem uma base de apoio maior. E o resultado que um ou outra tiver será também um sinal para aquilo que acontecerá em termos governativos nos próximos tempos. Ver qual é que é o partido que, depois desta nova organização política que António Costa desenhou, tem uma base de apoio mais sólida que permita também até a própria António Costa perceber qual dos dois partidos que são neste momento seus aliados tem, junto da população, um maior conhecimento. Ricardo, obrigada pela análise. Obrigado.